E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lotecalogia. Vamos falar do concurso 1083 que, para minha surpresa, não acumulou, viu? Sinceramente, eu estava com essa dúvida que poderia acumular, ou então, se houvesse ganhador, seriam vários ganhadores, mas não, foram apenas 2 ganhadores. E nesse concurso 1082 a gente passou bem pertinho, então, de acertar tudo, viu? Porque os 3 jogos que nós erramos foram jogos quase que considerados zebras. Foram Novo Horizontino não ganhar, o Ceará não ganhar e a Croácia, que foi um joguinho mais difícil, que era contra o País de Gales, mas mesmo assim, né? Para um time que eliminou o Brasil na Copa do Mundo, esperava mais da Croácia. Bom, mas enfim, vamos analisar agora a Loteca 1083. Se você gosta do canal, já se inscreva, assim você ajuda bastante o crescimento do nosso canal. Vamos falar aí do jogo 1, Brusque e Amazonas, é o segundo jogo da final. O primeiro jogo foi 0-0, o Brusque conseguiu um empate na casa do Amazonas. O que eu trago aqui de informações sobre Brusque e Amazonas são os últimos jogos, que a gente consegue ver aqui que o Amazonas está vindo numa sequência de 4 vitórias, tirando esse empate aí agora na final, né, contra o próprio Brusque. E já o Brusque tá vindo de um empate, uma derrota aí pro São Bernardo, e depois tem uma sequência de várias vitórias. São 2 times que realmente mereceram estar na final, principalmente o Amazonas, que surpreendeu muita gente. No confronto direto entre eles está assim: uma vitória para o Brusque, um empate e nenhuma vitória do Amazonas. Já na classificação do campeonato, né, eles terminaram assim: o Amazonas em primeiro lugar com 12 pontos e uma sequência de 4 vitórias consecutivas. Já o Brusque foi o primeiro colocado no grupo dele com 13 pontos. Estava vindo de um empate e uma derrota e também uma sequência de 3 vitórias. Uma ótima classificação. Nesse primeiro palpite aqui, como o Brusque conseguiu segurar o Amazonas em casa e agora tá jogando na sua própria casa, e o Amazonas deu pra ver que é um time que é bem forte também fora de casa, eu vou de Brusque e empate. Mas sendo bem sincero, aqui cabe muito bem um triplo. Mas como eu não tenho o costume de colocar triplo e eu preciso economizar porque eu também não coloco muito duplo, então eu vou usar o meu primeiro duplo nesse primeiro jogo da Loteca 1083. Jogo 2, Botafogo e Novo Horizontino. Botafogo ele é o 12º colocado no campeonato, ganhou 10 partidas, empatou 10, perdeu 12, tem 20 gols marcados e sofreu muitos gols, 34. Já o Novo Horizontino ele é o 6º colocado, tá decepcionando um pouco aí nesses últimos jogos, ganhou 16, empatou 5, perdeu 11, tem 40 gols marcados e sofreu 24. No confronto direto entre eles, 4 vitórias para o Botafogo de São Paulo, 3 empates e 3 vitórias. A classificação do campeonato tá assim para eles: Novo Horizontino, 6º colocado com 53 pontos, tá vindo de 2 empates consecutivos e uma derrota. Já o Botafogo, ele é o 12º colocado com 40 pontos, tá vindo de 2 derrotas e um empate. O Novo Horizontino tava vindo uma sequência muito boa, ainda está brigando pela liderança do campeonato, apesar de estar um pouco afastado. Em outros momentos eu colocaria a vitória do Novo Horizontino fácil, mas aqui, vendo o retrospecto das últimas partidas dos 2 times, eu vou jogar seco num empate, porque o Botafogo precisa muito ganhar também. Tem a favor de que vai estar jogando em casa e o Novo Horizontino precisa vencer para começar a convencer novamente, né? Jogo 3, CRB e Criciúma. O CRB ele é o 10º colocado, ganhou 14 partidas, empatou 7 e perdeu 11, tem 38 gols marcados e sofreu 31. Já o Criciúma ele é o 8º colocado, ganhou 15 partidas, empatou 6, perdeu 11, tem 36 gols marcados e sofreu 30. Já no confronto direto entre eles, 2 vitórias para o CRB, 3 empates e 2 vitórias para o Criciúma. A classificação do campeonato tá assim para eles: Criciúma, 8º colocado com 51 pontos, tá vindo de uma derrota e uma vitória. E o CRB, ele é o 10º colocado com 49 pontos, tá vindo de um empate e uma vitória. Olha como tá embolado esse campeonato da Série B. Os 2 times, se engatar uma sequência aí de vitórias, conseguem a vaga para Série A tranquilamente. Claro que tem que contar um pouquinho com a sorte dos times que estão lá na frente perder também, né? Para essa partida aqui do jogo 3, eu tô acreditando na força do CRB em casa. É um time aí que tá surpreendendo muita gente. O Criciúma, ele vai muito bem, mas só que mais dentro de casa. É uma partida bem difícil aqui, mas nesse jogo 3 eu vou ir seco no CRB, até para não ficar muitos duplos aqui. Mas é uma partida bem difícil de palpitar, porque o Criciúma também não é fácil conseguir uma vitória contra ele. Jogo 4, Bahia e Fortaleza.
O Bahia é o 16º colocado, ganhou 7 vezes, empatou 7 e perdeu 12. Tem 34 gols marcados e sofreu 38. Já o Fortaleza, ele é o 6º colocado, ganhou 12, empatou 6, perdeu 8. Tem 33 gols marcados e sofreu 26. No confronto direto entre eles, 4 vitórias para o Bahia, 3 empates e 5 vitórias para o Fortaleza. A classificação do campeonato tá assim: Fortaleza, 6º colocado com 42 pontos, tá vindo de uma vitória e um empate. O Bahia é o 16º colocado com 28 pontos, tá vindo de uma vitória e uma derrota. Essa partida aqui, ela vai ocorrer no sábado. E qual que é o problema aqui? O Fortaleza vai jogar a final da Copa Sul-Americana no próximo sábado, sem ser esse o próximo. Então, o Fortaleza, ele tem muito tempo, ele tem uma semana praticamente para descansar os jogadores. Mas pode ser que o Fortaleza entre com um time mesclado aí para não correr o risco de perder algum jogador. O Bahia com o Rogério Ceni parece que deu uma melhorada, vem jogando bem, às vezes não consegue o resultado, mas vem jogando bem, e agora jogando dentro do estádio, com certeza vai ter o apoio da torcida. Então, devido às circunstâncias aí, né, vou usar o meu segundo duplo, eu vou de Bahia e Fortaleza. Vamos ver se a gente consegue alguma informação sobre o Fortaleza, porque se o Fortaleza vier com time mesclado, dá até para tirar esse duplo e colocar um Bahia seco. Jogo 5, Cuiabá e Goiás. O Cuiabá é o 11º colocado, ganhou 9 partidas, empatou 6, perdeu 11, tem 26 gols marcados e sofreu 30 gols. Já o Goiás, ele é o 18º colocado, ganhou 6 vezes, empatou 9, perdeu 11, tem 25 gols marcados e sofreu 37 gols. No confronto direto entre eles, 4 vitórias para o Cuiabá, nenhum empate e 4 vitórias do Goiás. Então chegou o tira-teima agora, hein? A classificação do campeonato tá assim: Cuiabá, 11º colocado com 33 pontos, tá vindo de um empate e uma vitória. E o Goiás é o 18º colocado com 27 pontos, tá vindo de uma derrota e um empate. Dois times aí que também não tem uma sequência. Se você pegar os últimos 5 jogos ali, tá uma salada mista de derrotas, vitórias e empates. A distância não é nem tão grande entre eles na tabela. Na minha opinião, o Goiás joga um futebol mais bonito que o Cuiabá. E o Cuiabá tem uma força muito grande dentro de casa. Aqui no histórico dos últimos confrontos, apesar de não ter empate entre eles, eu tô acreditando mais no empate, viu? Dos últimos 5 jogos das duas equipes, só o Cuiabá conseguiu uma vitória. O resto foi tudo empate, derrota, então é bem complicada essa partida. Então eu vou seco aí na coluna do meio. Jogo 6, São Paulo e Grêmio. Jogo bem complicado, porque o São Paulo, mesmo jogando em casa, praticamente está de férias, né, do Campeonato Brasileiro, então a gente não sabe bem como é que vem o time. É claro que sempre tem o profissionalismo. Teve essa parada aí da data FIFA, pode ser que o time tenha entrosado bem mais. E o Grêmio ainda almeja, né, o título do Campeonato Brasileiro, aí tá brigando junto com Palmeiras, Bragantino, Flamengo. Então o Grêmio ainda tem muitas chances aí de conseguir alguma coisa se o Botafogo tropeçar. O São Paulo, ele é o 10º colocado, ganhou 9 partidas, empatou 8 e perdeu 9. Tem 31 gols marcados e sofreu 27. Já o Grêmio, ele é o 3º colocado, ganhou 13, empatou 5, perdeu 8. Tem 42 gols marcados e sofreu 35 gols. No confronto direto entre eles, 2 vitórias para o São Paulo, 4 empates e 5 vitórias para o Grêmio. A classificação do campeonato tá assim: Grêmio, 3º colocado com 44 pontos, tá vindo de uma derrota e um empate. O São Paulo, ele é o 10º colocado, tá com 35 pontos, tá vindo de um empate e uma vitória. Partida um pouco difícil de opinar, porque essa data FIFA aí dá uma atrapalhada, né? Porque os times se concentram mais, treinam, então não dá pra saber muito bem como é que os times vão voltar. Às vezes volta melhor, às vezes volta pior. Mas, como eu falei, o São Paulo tá jogando dentro de casa, tá tranquilão, vai jogar despreocupado com a partida. E por esse motivo, eu tô indo no São Paulo seco. Acredito que vai ser um jogo bem difícil, placar magro aí, mas tô acreditando na vitória do São Paulo. Jogo 7, Botafogo do Rio de Janeiro e Atlético Paranaense. Botafogo, 1º colocado, né? 17 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Tem 42 gols marcados e sofreu apenas 16 gols. Já o Atlético Paranaense é o 8º colocado, ganhou 11 partidas, empatou 8 e perdeu 7. Tem 38 gols marcados e sofreu 30. No confronto direto entre eles, 3 vitórias para o Botafogo, 1 empate e 7 vitórias para o Atlético Paranaense. A classificação do campeonato para eles está assim: Botafogo líder com 55 pontos, tá vindo de uma vitória e um empate.
Já o Atlético Paranaense é o 8º colocado com 41 pontos, tá vindo de um empate e uma derrota. O jogo com o Vitor Roque já era complicado, e o Vitor Roque aí, devido à lesão que ele teve, né, provavelmente não joga, não tem nem condições. O Pablo tá fazendo seus golzinhos aí pelo Atlético Paranaense, mas quando você tá assistindo um jogo do Atlético Paranaense, às vezes você vê aquele burburinho da torcida não concordando com as atitudes dele dentro do campo. Então o Pablo, ele não é unânime, né, ali no ataque. Que já é bem diferente do atacante do Botafogo, né? Tiquinho Soares, que praticamente derrubou um treinador. Mas, né, por méritos do próprio treinador que deixou ele no banco, né? Essa partida aqui, o Botafogo vai estar jogando em casa no seu tapetinho. O Atlético Paranaense é acostumado com tapetinho, porque o estádio também é grama sintética. Mas, para essa partida aqui do jogo 7 da Loteca 1083, eu tô indo seco no Botafogo. Botafogo que deve vir com força máxima aí. Vai ser um jogo duro aí pro Atlético Paranaense conseguir alguns pontos. Jogo 8, Milan e Juventus, um clássico aí do campeonato italiano, uma briga aí pelas primeiras posições. E vamos nas informações aí. O Milan, ele é o primeiro colocado do campeonato, ganhou 7 partidas, não empatou nenhuma e só perdeu uma no campeonato até agora. Tem 16 gols marcados e sofreu 8. Já a Juve, ela é a terceira colocada, ganhou 5, empatou 2 e perdeu uma. Tem 14 gols marcados e sofreu 6. Os últimos confrontos entre eles foi assim: 4 vitórias para o Milan, 4 empates e 8 vitórias para a Juventus. A classificação do campeonato tá assim: Milan, primeiro colocado com 21 pontos, tá vindo de 4 vitórias consecutivas, depois uma derrota. E a Juventus é a terceira do campeonato, com 17 pontos, tá vindo de uma vitória e um empate. Dos seus últimos 5 jogos, a Juve só perdeu uma também. Jogo bem complicado aí, clássico na Itália. Olhando os números aqui, vem da posição do campeonato, né? Como é início de campeonato, mas se tratando de um clássico, geralmente é bem difícil, os números não ajudam muito, né? Então eu vou usar meu duplo aqui, eu vou de vitória do Milan e Juventus. Duas equipes aí que até o momento tá empatando muito pouco. Então, dupla aberta aí no jogo 8. Jogo 9, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Outro clássico aí, mas nacional agora e estadual. O Atlético Mineiro, ele é o 9º colocado, ganhou 11 partidas, empatou 7, perdeu 8. Tem 30 gols marcados e sofreu 21. Já o Cruzeiro, ele é o 13º colocado, ganhou 7, empatou 10 e perdeu 9. Tem 24 gols marcados e sofreu 22 gols. Nos últimos confrontos entre eles, 8 vitórias para o Atlético Mineiro, 5 empates e 5 vitórias para o Cruzeiro. A classificação do campeonato tá assim: Atlético Mineiro, 9º colocado com 40 pontos, tá vindo de uma derrota. E se eu não me engano, foi sua primeira derrota aí no estádio novo. O Cruzeiro é o 13º colocado com 31 pontos, tá vindo de 2 empates consecutivos. Se tratando de um clássico aí estadual, Atlético Mineiro e Cruzeiro é um dos maiores do país. Vai ser bem complicada essa partida para o Cruzeiro. Se eu não me engano, é o primeiro clássico no novo estádio. E eu acho que o Atlético Mineiro vai jogar tudo nessa partida, né? Para que o primeiro clássico já seja uma vitória, né? Em cima do Cruzeiro. Porque vai ser muito ruim estrear o estádio com um clássico desse e sendo derrotado pelo seu arquirrival. Então, para essa partida aqui do jogo 9, eu tô indo seco no Atlético Mineiro, acreditando nessa mística aí do estádio novo, né? Jogo 10, Flamengo e Vasco da Gama. Olha só, outro clássico. Essa rodada da Loteca 1083 é praticamente cheia de clássicos, né? Flamengo é o 5º colocado, ainda está brigando aí por Libertadores e o Campeonato Brasileiro, né? Tem que esperar muitos tropeços aí do Botafogo para conseguir alguma coisa, não só o Flamengo, como os outros times que vêm atrás aí, né? O Flamengo, então, ele é o 5º colocado, ganhou 12 partidas, empatou 8 e perdeu 6. Tem 38 gols marcados e sofreu 31. Já o Vasco da Gama, ele é o 17º colocado, ganhou 7, empatou 6, perdeu 13. Tem 27 gols marcados e sofreu 38 gols. Nos últimos confrontos entre eles, 10 vitórias do Flamengo, 6 empates e 4 vitórias do Vasco da Gama. A classificação do campeonato tá assim para eles: Flamengo 5º colocado com 44 pontos, tá vindo de um empate e uma vitória, e o Vasco da Gama, depois de uma bela recuperação aí no campeonato, né, com 3 vitórias consecutivas, tem 27 pontos, mas as últimas 2 partidas é um empate e uma derrota. O Vasco da Gama precisa muito dessa vitória aí para se distanciar um pouquinho mais aí da zona de rebaixamento. Precisa mesmo dessa vitória porque o Santos também tá dando uma melhorada. A briga tá bonita lá embaixo também. O próprio Curitiba aí conseguiu algumas vitórias.
O único que por enquanto tá lá na zona de rebaixamento e não sai de jeito nenhum é o América. Mas a briga desses, por enquanto, fora da zona de rebaixamento, tá legal também de se assistir, hein? Para essa partida aqui do jogo 10, Flamengo e Vasco da Gama, eu vou usar o meu quarto duplo. Eu vou de Flamengo empate. Sinceramente, aqui, mesmo o Vasco da Gama estando numa situação bem mais difícil que o Flamengo, e você tem costume de colocar triplos, nessa partida eu colocaria um triplo porque é um clássico bem complicado. Jogo 11, Internacional e Santos. Internacional, ele é o 12º colocado, ganhou 8 partidas, empatou 8 e perdeu 10. Tem 23 gols marcados e sofreu 31 gols. Internacional marca poucos gols e sofre bastante gols, hein? O Santos, ele é o 15º colocado, ganhou 8, empatou 6, perdeu 12, tem 29 gols e sofreu 42 gols. E olha que o goleiro do Santos merece uma seleção, viu? Porque se não é o goleiro do Santos, esses gols sofridos aí era pra estar bem maior. No confronto direto entre eles, tem 3 vitórias do Internacional, 7 empates e 1 vitória do Santos. A classificação do campeonato tá assim. Internacional, ele é o 12º colocado com 32 pontos, tá vindo de 1 vitória e 1 derrota. E o Santos, ele é o 15º com 30 pontos, tá vindo de 3 vitórias consecutivas depois da efetivação aí do treinador. Deu uma mexida aí com a cabeça dos jogadores e por enquanto tá conseguindo essa arrancada aí surpreendente para sair da zona de rebaixamento. Partida bem escolhida aí pelo estagiário da Loteca. O Internacional, depois da eliminação da Libertadores, parece que não conseguiu ainda se recuperar no Campeonato Brasileiro, mas para essa partida aqui, jogando em casa, eu tô apostando na vitória do Internacional, então eu tô indo seco no Internacional, mas é um jogo bem complicado, viu? É que eu não quero usar mais os duplos aqui, estou guardando para outra partida, mas aqui, caso você queira colocar um duplo nessa partida, sinceramente eu colocaria um duplo aberto. Vitória do Internacional ou vitória do Santos. Aproveitar aí que o Marcos Leonardo aí tá numa boa fase, né? Fazendo gol em todas as partidas. Vai que, né? Jogo 12, Avaí e Ceará. O Avaí, ele é o 15º colocado, ganhou 8 partidas, empatou 11 e perdeu 13. Tem 27 gols marcados e sofreu 42 gols. Já o Ceará, que nos decepcionou bastante aí, né, na última Loteca 1082, ele é o 11º colocado, ganhou 11 partidas, empatou 10 e perdeu 11, tem 32 gols marcados e sofreu 35. No confronto direto entre eles, 1 vitória pro Avaí, 1 empate e 3 vitórias pro Ceará. A classificação do campeonato tá assim: Ceará é o 11º colocado com 43 pontos, tá vindo de um empate e 1 derrota. Ô, Ceará, viu? E o Avaí, ele é o 15º colocado com 35 pontos, tá vindo de um empate e 1 vitória. Olhando as últimas 5 partidas dos dois times, tá aquela salada mista e a gente pode ver que somente o Avaí, dos seus últimos 5 jogos, tem 1 vitória. O resto, derrotas e empates. Então, para essa partida aqui, eu vou colocar a coluna do meio, empate seco entre eles. Apesar do Ceará tá bem melhor colocado no campeonato, mas o Avaí é muito forte dentro de casa, mas também não tá numa situação muito boa. Então, vamos de empate nessa partida aí. Jogo 13, Curitiba e Palmeiras. Curitiba é o 19º colocado, ganhou 5 partidas, empatou 5 e perdeu 16. Tem 29 gols marcados e sofreu 54 gols. Já o Palmeiras, ele é o 4º colocado, ganhou 12 partidas, empatou 8 e perdeu 6. Tem 40 gols marcados e sofreu 22 gols. Nos últimos confrontos entre eles, 2 vitórias para o Curitiba, nenhum empate e 3 vitórias para o Palmeiras. A classificação do campeonato tá assim: Palmeiras, 4º colocado, tá numa sequência bem ruim aí depois que foi eliminado da Libertadores, 3 derrotas consecutivas, tem 44 pontos. Já o Curitiba parece até um espelho reverso aqui, né? 19º colocado, com 20 pontos, com 2 vitórias consecutivas. Bom, apesar do bom momento aí vivido pelo Curitiba, para essa partida aqui eu tô acreditando na vitória do Palmeiras. Eu acho que esse tempo que teve aí a data FIFA, o Abel Ferreira deve ter colocado os meninos aí no time titular, deve ter pegado um pouco mais de entrosamento e vai ser um jogo bem difícil aí pro Curitiba. Mesmo em casa, jogo bem complicado para conseguir pontos do Palmeiras. Jogo 14, Bragantino e Fluminense. O Bragantino, ele é o vice-líder do campeonato, ganhou 12 partidas, empatou 10, perdeu 4, tem 36 gols marcados e sofreu 23. Já o Fluminense, ele é o 7º colocado, ganhou 12, empatou 5, perdeu 9,
tem 34 gols marcados e sofreu 31. Nos últimos confrontos entre eles, 2 vitórias para o Bragantino, 2 empates e 5 vitórias para o Fluminense. A classificação do campeonato tá assim: Bragantino, segundo colocado, com 46 pontos, tá vindo de um empate e uma sequência de 3 vitórias. Já o Fluminense, ele é o 7º colocado com 41 pontos, tá vindo de 2 derrotas e um empate. Nessa partida aqui, vou usar o meu quinto e último duplo. Eu vou de Bragantino e Fluminense, porque mesmo o Fluminense não estando numa fase muito boa também, né, devido à eliminação da Copa Libertadores, mas, né, jogo do Fluminense é sempre interessante de se ver, é um futebol diferente, e o Bragantino, ele é muito forte, né, dentro da casa dele. Acredito que vai ser um jogo bem rápido, vai ser aquele jogo gostoso de se assistir. Para o próximo vídeo da Loteca 1083, vamos ver se eu trago mais informações que possam nos ajudar aí a eliminar esse monte de duplo. Se você gostou dos palpites de hoje, se inscreva no canal, curta, compartilhe, porque isso ajuda bastante o crescimento do nosso canal. Quero agradecer a todo mundo aí que tá compartilhando, os seus palpites, os seus comentários, quem tá curtindo a página, se inscreva aí no canal que realmente ajuda bastante, viu? Bom, a gente passou muito perto aí de acertar na Loteca 1082, vamos ver se nessa Loteca 1083 a gente acerta em cheio pelo menos os duplos. E se você assistiu até aqui, boa sorte aí nos seus palpites. Fui!